pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maris do canal Arte Jardim. Eu sempre gosto de fazer um resumo do vídeo aqui antes. Então hoje eu vou compartilhar esse desenho aqui do losango. Vou colocar o passo a passo para vocês, que eu fiz baseado numa toalhinha bem antiga que eu tenho. Já dou mais detalhes. Então esse desenho aqui, gente, ele não é difícil de fazer. Ele é muito bonito e se engana se você acha que é difícil. Aqui tem um padrão de pontos, tá? Muito fácil de seguir, que são de 3 em 3, sempre de 3 em 3, 3 pontos e 3 correntes. E aqui a gente tem uma borda também, que é bem fácil, sempre a mesma trama aqui com 7 pontos. E hora ela vai pra cá, ou hora ela vem pra cá, né? Do lado de cá a mesma coisa. E observe como que esse desenho é bonito, né? Assim, é interessante. Ele tem um losango grande aqui, né, um grande losango formado por uma borda, e a gente tem 4 pequenos losangos aqui, que eu chamo isso aqui de uma florzinha, né? Então esses 4 pequenos losangos, ó, ele é todo rodeado por correntes, e isso faz ficar melhor ainda o nosso desenho, né? Então é um desenho bem interessante. E uma característica muito boa dessa confecção, gente, é que rende muito, vocês vão se surpreender, porque como rende o trabalho aqui, por ter essas quantidades de correntes, aqui ele ser um pouco mais aberto, né? Então ele rende bastante. Você pode trabalhar um tapete grande, uma passadeira, um caminho de mesa, tem diversas opções aí para você fazer. Esse tapete que eu fiz ficou com 82 centímetros de comprimento por 44 centímetros de largura. Então você pode fazer mais ou menos losangos também, dependendo da confecção que você escolheu. E no próximo vídeo eu vou trazer no formato retangular esses pontos aqui que eu mostrei no vídeo anterior, né, no quadrado, pois tiveram muitos pedidos para fazer esse ponto no formato retangular. Alguns pediram também no formato circular e eu vou trazer depois na sequência. Continue enviando sugestões aí nos comentários, é muito importante essas interações, pois afinal os vídeos são para vocês, né? Então eu agradeço muito a todos que chegaram no canal e estão acompanhando. Vamos lá para o vídeo. E o vídeo está dividido por capítulos, você pode clicar na descrição e navegar pelos capítulos que você quiser assistir. Eu vou usar essa cor aqui, que ela tá aí entre um tom de vermelho, de salmão, não dá para definir muito bem a tonalidade, assim. Então, assim, a minha intenção é usar esse novelo de 450 gramas para fazer esse tapete numa cor única e trabalhar com esse novelo. E aí eu vou dividindo com vocês o meu processo de criação. Bom, hoje eu vou fazer algo de uma forma diferente, que é usar esse bico de pano de prato aqui, de uma toalhinha que eu tenho, né, antiga, para criar um tapete. Na verdade, eu tenho essa toalhinha aqui, ela tem mais de 20 anos, e eu sempre vi ela e achava legal, então eu vou usar a ideia desse desenho aqui para fazer um tapete. Mas aqui eu acho que é uma ideia também que você pode usar em casa, de pegar algo que já existe, alguma peça antiga que você tem, igual eu tenho essa toalha aqui, e criar outros tipos de peças, né, como eu tô fazendo. Vejam que ela tá até desbotada aqui, o bordado, né? Esse bordado eu fiz há muitos anos atrás, tem mais de 20 anos, seguramente. E é porque eu colocava no filtro ali, onde batia sol, e aí o sol, ele desgasta bem, né? Bom, então o que é a ideia aqui? Eu vou fazer uma moldura aqui do lado de cá, aqui vai ser o centro, e eu vou replicar isso aqui de cá também, vou fazer uma moldura embaixo, para ficar a moldura aqui sendo o desenho, né, que ele forma um losango. Eu gostei dessas correntinhas aqui também, fazendo esse contorno aqui, são flores, né, no meio. Então, vamos ver como é que vai ficar no tapete. Então, assim, a gente vai começar aqui na laçada inicial, né, vou fazer correntes, essa primeira aqui eu ajusto, não uso ela, vou fazer 80 correntes, 3, eu gosto sempre de explicar o porquê. Então, caso você queira aumentar o tamanho aí do seu, por exemplo, aqui, ó, por que 80 correntes? Aqui eu contei o desenho aqui na parte mais larga dele, né, essa fileira aqui do meio, ó, aqui dá 62 correntes de uma ponta a outra, termina aqui. Então, eu deixei aqui mais 9 pontos de cá e de cá pra gente fazer a moldura. Vai ter esse intervalo aqui, mas eu vou fazer 4 pontos aqui na extremidade. Então, se você quiser ele mais largo ou mais estreito, você pode mexer nessa quantidade aqui. Mas esse do meio aqui, esse 62, é importante manter. Bom, essas 80 correntes dá uma largura aqui de 44 centímetros, que aí você pode aumentar ou na moldura aí, se você quiser aumentar a largura, ou depois no bico também, né? Feitas as 80 correntes, a gente vai fazer agora a base. Eu vou fazer uma base com ponto baixo e ponto alto, mas você pode fazer já ponto alto direto ou mudar também. Então, além das 80, a gente vai fazer aqui mais uma pro primeiro ponto baixo. O primeiro ponto a gente vai fazer aqui, ó,
na primeira corrente, né? Então teve essa que eu fiz de acréscimo, na próxima corrente aqui eu vou fazer um ponto baixo, pegando a alcinha de trás aqui, ó, que ela é mais difícil de fazer. Eu sempre falo que o início do trabalho ele é mais difícil, né? Mas depois a gente pega o ritmo e já vai mais rápido, né? Então a gente pega essa alça de trás aqui, que pode ser olhado sobre outro ponto de vista também, ó. As duas da frente, tá vendo? As duas da frente estão laçadas aqui ou olhando pelo ponto de vista por trás aqui. Então a gente vai fazer um ponto baixo aqui em todas essas alças atrás. Você vai falar, ah, mas é mais difícil fazer assim. O que acontece? Que a gente vai aprendendo, né? Tudo é aprendizado. Quando a gente pega essa alça de trás, aqui a corrente no fundo, ó, ela fica mais delimitada aqui, mais visível, né? Então isso aqui vai facilitar depois para fazer o bico, vai deixar o trabalho mais certinho. Uma dica, se estiver difícil, né? Cada um vai pegando o seu jeito também, ó. Para você pegar, você pode colocar nessa primeira alça, depois você passa a segunda aqui, ó. Então veja que atrás ficou só uma alça, na frente são duas, né? Como eu disse, pode demorar um pouco mais, mas isso aqui vai valer a pena depois, ó. Passo uma alça, depois a próxima. E aqui já chegando na última, né, ó. Na última corrente aqui. Então você pode conferir para ver aqui se deu os 80 pontos. Uma dica fácil de contar é contar aqui por cima, né? Por exemplo, aqui tem as mesmas correntes. Então veja que fazendo dessa forma, você tem a configuração da corrente tanto aqui por baixo como por cima, então ele fica bem certinho. E eu acho importante mostrar a última aqui, ó, a corrente 80, né, ou a primeira. Aquela corrente que nós fizemos, ela simplesmente é esse pontinho aqui de baixo, ó. Então a primeira corrente, o primeiro ponto mesmo é esse aqui, né? Então aquela corrente lá, ela não conta, ela é só uma ligação aqui. Bom, chegando aqui no final da fileira, ó, a gente faz duas correntes antes de virar o trabalho. Para o ponto alto, a gente pode virar da seguinte forma, virar assim. E agora eu vou seguir fazendo ponto alto, ó, eu vou começar no segundo, porque essas duas correntes aqui, ó, equivalem ao primeiro ponto, então ela já está nesse, né? Agora eu vou fazer ponto alto aqui em toda essa extensão, um ponto para cada ponto de base. Aqui no final, né, a gente vai fazer aqui, continuar aqui fazendo ponto alto e fazer inclusive no último aqui, ó, no último ponto baixo que eu tinha embaixo, ó, a gente vai pegar as duas laçadas e não pode esquecer dele para ficar certinho aqui a lateral, né? E eu quis fazer também essas duas carreiras aqui como base, porque eu gosto de ter um tapete aí mais firme também. Então agora a gente vai fazer duas correntes. Eu vou virar o trabalho da mesma forma que eu virei anteriormente, ó, empurrando aqui pra lá, ó. E vou fazer o seguinte agora. A minha base, eu refiz as contas ali. Eu vou fazer a borda aqui com três pontos altos, ó. Então isso aqui vai ser a nossa borda ou moldura, né? Como você quiser chamar. Depois a gente vai fazer o seguinte, de agora em diante, ó. Duas correntes. Aí a gente vai pular 2 pontos, ó, porque cada ponto para uma corrente que eu tô fazendo aqui em cima, né? No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. E eu vou repetir esse intervalo aqui por 9 vezes. Então, 2 correntes, um ponto alto solto aqui. 2 correntes, um ponto alto solto. Então, nós vamos fazer 9 pontos desse, que são esses buraquinhos aqui, né? Pronto, ó, então a gente fez aqui 9 pontos, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, separados por 2 correntes cada um. Depois disso, a gente vai fazer 2 correntes mais, e aqui eu vou pular 2 novamente, e agora eu vou fazer aqui 7 pontos seguidos, sem pular, né? 4, 5, 6, 7. Aí eu vou fazer 2 correntes, vou pular aqui 2 pontos, que aqui já começa o nosso desenho, né? E vou fazer aqui novamente 7 ponto alto. 3, 4, 7.
partir de agora, a gente vai repetir novamente esse mesmo detalhe de cá, ó. Eu vou fazer 2 correntes, pula 2, faz um ponto, por 9 vezes. 2 correntes, pula 2, faz um ponto. Então, agora, se as contas tiver ficado certinho, ó, a gente vai fazer o último aqui e fazer os 3 pontos da beirada aqui da borda, né? Da borda do tapete ou da moldura. O último aqui, gente, ó, a gente coloca a agulha aqui, ó, tá certinho as 2 correntinhas. Voltando aqui, então sempre essa lateral vai ser isso, a gente faz 2 correntes, vira o trabalho assim, repete aqui os pontos altos e a gente vai fazer ponto de base ali até chegar lá no desenho. Eu vou repetir sempre aqui, ó, 2 correntes e vou fazer um ponto nesse ponto de base aqui. Então, vou fazer 2 correntes, faz o ponto no ponto de base. A partir de agora não precisa ficar contando mais, essa é uma vantagem. Na hora que chegar lá no desenho, aí a gente vai entender a lógica lá do desenho, vocês vão ver que não é muito difícil. Então, toda vez que estiver chegando aqui perto do desenho, ó, a gente vai trazer pra cá um desses buracos aqui. Então, eu vou fazer o penúltimo buraquinho aqui que eu tô chamando. Aqui nesse meio, vou fazer 2 pontos altos, sobre as 2 correntes. Depois, eu vou fazer aqui 4 pontos nesse início do desenho aqui. 3, 4. Deixa eu só terminar aqui pra vocês entenderem. Então, depois de ter feito aqui os 4 pontos, a gente vai fazer 3 correntes. Agora aqui já começa o desenho, né? A borda do desenho. A gente vai vir aqui, fazer um ponto baixo, repete 3 correntes, vou vir aqui na bordinha de cá, fazer outro ponto baixo, e mais 3 correntes, pula 3 pontos, no quarto a gente vai fazer um ponto alto. Agora nós vamos espelhar o que foi feito na primeira metade de cá, tá? Então, a gente vai fazer aqui os 4 pontos altos, depois 3 e depois esses buraquinhos aqui, tá? Então, 4 pontos. Sempre a primeira metade, a segunda metade vai ser o espelho do que a gente fez no anterior. Então, 2, aqui são 2 pontos no intervalo e 1 aqui, né? A partir daqui, a gente vai repetir sempre 2 correntes e um ponto aqui, certo? Até chegar lá na ponta. Vou fazer esse último aqui mais uma vez, ó, a gente vai colocar o último ponto nesse, tá vendo que tem um intervalo aqui, é que quando a gente pega, dá 2 alças, para que a borda fique certinha, que não dê problema. E a gente sobe aqui 2 correntes, vira o trabalho assim, para alinhar essa lateral aqui. E aí a gente vai repetir até chegar no desenho ali, tá? Os pontos de base aí. Aqui sempre que estiver chegando no desenho, ó, a gente vai fazer essa mesma trama aqui, ó, 2 pontos e depois 4 pontos altos, trazendo o desenho para trás, né? Sempre crescendo ele para virar o losango, tá? Depois 4 pontos aqui, um total de 7 pontos. Depois disso, a gente vai fazer 3 correntes, vou unir ela aqui com um ponto baixo, ó, nesse inicinho aqui das minhas correntes de baixo, repete novamente 3 correntes, agora eu vou fazer 3 pontos nesse intervalo aqui, ó, desse buraquinho que ficou, daquelas correntinhas que eu tinha feito embaixo ali, tá? A gente vai fazer 3 pontos aqui. E como eu disse, pra cá agora é o espelho do que a gente já tinha feito. Então, 3 correntes aqui, une aqui embaixo com um ponto baixo. Depois, mais 3 correntes,
Ó, lembra que a gente soltou aqui, ó, 3 pontos, né? Então, a gente vai saltar de cá também, ó. 1, 2, 3. No quarto ponto, a gente vai fazer o ponto alto. E aí, aquela sequência que eu falei pra vocês ali, ó. Sempre 4 pontos aqui. 2 nesse intervalo. Mais esse aqui, que fica um total de 7 pontos aqui. Aí, agora a gente vai repetir ponto de base nesses buracos aqui. E aí, vai repetindo as correntes e os pontos de base em todo esse intervalo aqui. Sempre eu chegar aqui na ponta, 2 correntes e repete até a gente chegar no desenho ali. A partir de agora eu não vou ficar mostrando mais essa lateral aqui, porque é bem repetição, né? Ó, só para você se localizar, eu estou na 4ª fileira do desenho, né? Então, começando a contar desses buraquinhos, ó, 1, 2, 3, estou na 4ª. Esse começo aqui não muda, ele sempre vai ser 3 pontos aqui antes, né? Que é como eu falei, a gente vai trazer o preenchimento para cá do desenho. 3 pontos, depois mais 4, no total de 7. Depois a gente vai fazer aqui 3 correntes. A lógica sempre vai ser a mesma, tá? Ó, a gente vai unir aqui com um ponto baixo. Fazer mais 3 correntes. Agora eu vou preencher esse espaço aqui, ó, com 3 pontos altos. Depois eu vou fazer pontos altos nesse ponto de base aqui, daqueles 3 anterior que a gente tinha feito, a primeira parte ali do interior do losango, né? Que acaba que o losango, ele vai ter tipo uma florzinha no meio e depois uma moldurinha aqui, né? Que é isso aqui que a gente vem fazendo. Depois a gente vai repetir aqui 3 pontos. Ó, agora, a partir de agora já é espelho do que a gente fez de cá, ó. 3 pontos aqui. Repete as 3 correntes. Faz um ponto baixo. Se tiver dúvida é só olhar de cá, ó. Depois 3 correntes novamente. Pula 1, 2, 3. No 4º ponto, faz o ponto alto. E aquele joguinho de 4 pontos altos mais 3, no total aí dos 7 pontos. Depois é só repetir aqui nesse intervalo. Ó, já fui lá na ponta e voltei, estou na 5ª carreira do detalhe. Esse começo aqui, como eu disse, ele sempre vai ser do mesmo jeito, até a gente chegar na borda do losango, tá? Então serão 7 pontos altos. E a lógica aqui, gente, sempre vai ser a mesma, ó. A gente vai fazer 3 correntes. Faz a união aqui com um ponto baixo. Repete as 3 correntes. Aí a gente vai fazer 3 pontos nesse intervalo aqui. Aqui já é o miolo da nossa florzinha. E aqui vai ser joguinho de 3, ó. A gente vai fazer 3 pontos, mais 3 pontos aqui nesse meio, né? Depois 3 correntes, isso que eu falei que era o miolo, né, da florzinha. E mais 3 pontos altos, sempre joguinho de 3. Então 3 aqui, mais 3 aqui. Ó, que já começa a tomar forma o nosso desenho. Agora aqui é espelho, como eu disse, ó, 3 correntes. A gente vem aqui com um ponto baixo. Pode até olhar o que você fez antes aqui para tirar a dúvida, né? Mais 3 correntes. Pula 3 pontos no 4º, faz o ponto alto. E é aqui onde a gente tem aquele joguinho de 7 pontos. Volto na próxima carreira. Bom, retomando aqui, gente, eu tô na 6ª carreira do desenho. Então, a gente vai manter esse padrão de... eu vou chamar isso aqui de borda do desenho, né? Porque aqui o interno é o desenho. Então, a gente vai manter esse padrão de chegar esses pontos pra cá, sempre com essa configuração de 3 mais 4, que são 7 pontos, tá? Para não precisar ficar repetindo sempre. Então,
Da primeira até a 9ª carreira, a gente sempre vai fazer isso aqui, tá? 3 pontos, né? Então, um daqui do detalhe, né? Eu vou preencher o intervalo aqui com mais 2 pontos, depois mais 4 pontos aqui. Certo? Então, até a 9ª, eu nem vou repetir essa parte aqui mais, tá? E outra coisa que também sempre vai ser padrão é a gente vai fazer 3 correntes após esse detalhe aqui. E emenda aqui com um ponto baixíssimo. Essa configuração que sempre vai se repetir. E agora aqui na 6ª carreira, a gente sempre vai fazer aqui 3 correntes. Sempre esse joguinho de correntes, né? Vou emendar aqui. Então, observem que aqui a gente já tá fazendo aquele desenho da florzinha. Então, eu começo a repetir aqui essa parte de baixo, ó. A gente vai fazer 3 correntes. Sempre o grupinho de 3 pontos, ó. Pulo 3 quando eu faço as correntes e vou fazer os pontos nos próximos 3. Então, agora a gente já começa a reduzir aqui, espelhando ali a 2ª fileira de baixo. Nesse intervalo aqui, eu vou preencher com 3 pontos também. Então, uma coisa para você gravar é sempre isso, sempre o grupinho de 3 aqui na desenho da flor. E aqui, novamente, eu vou fazer 3 pontos. E para você não se perder, ó, a partir do ponto que a gente passa aqui do meio, eu volto a repetir o que a gente fez nessa parte de cá, eu vou repetir para cá. Então, vou fazer aqui as correntes, ó, igual fiz aqui. Ponto baixo, mais 3 correntes, outro ponto baixo aqui, outras 3 correntes, e a gente volta a fazer aquele grupinho de 7 pontos. Tá? Eu já volto nesse ponto aqui, retornando. Retornando aqui agora na 7ª fileira do desenho, depois que eu fiz a moldura do desenho aqui, vou fazer 3 correntes. Normalmente, quando a gente tá vindo, né, abrindo a moldura, a gente sempre vai fazer essas 3 correntes e unir aqui com um ponto baixo. Agora, gente, a gente vai fazer o início da próxima florzinha aqui e o fechamento dessa, ó. Tá? Então, na mesma carreira, ó, 3 correntes. Na mesma carreira, a gente vai fazer o início da próxima aqui, que o losango ele vai ter 4 florzinhas dessas, né? Faço mais 3 correntes aqui depois dos 3 pontos. A gente vai emendar aqui com ponto baixo, mais 3 correntes, pulo 3 pontos. Faço 3 pontos aqui, fazendo o topo da nossa florzinha, né? Que eu tô chamando aqui de uma florzinha. Depois, repete as 3 correntes e emenda aqui. Ó, então, a florzinha do meio aqui já tá pronta. Então, a gente começou essa de cá, nós vamos começar a de cá também. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes da laçada e vou fazer 3 pontos aqui. E de cá agora, como sempre, o espelho do outro lado aqui, né? 3 correntes. E a gente vai fazer novamente a moldura ali com os 7 pontos, depois das 3 correntes aqui. Então, aí eu já volto na próxima carreira. Ó, 8ª carreira do desenho, né? Sempre contando a partir dessa primeira aqui. Então, agora a gente vai preencher essa florzinha aqui, como nós fizemos com essa. Ó, a gente vai fazer essa parte aqui. 3 correntes. Sempre essa repetição, né? Conforme eu falei lá no começo, não é difícil porque tem esse padrão, né? Então, mais 3 correntes. Agora aqui eu já começo a fazer os pontos altos. Nessa altura aqui você já vai ter entendido muito bem como que é, talvez nem vai precisar assistir tanto o vídeo. Eu espero, né? Aqui o grupinho de 3, como eu disse, nas florzinhas são grupinhos de 3. A gente faz os 3 aqui no ponto de base de baixo.
e depois mais 3 pontos do lado de cá, né? Agora aqui, ó, a gente vai começar outra florzinha. Aliás, nós vamos nos preparar para a próxima, aqui na próxima carreira, ó. Ah, e é bom fazer essa corrente aqui um pouquinho mais solta, tá? Ele vai puxando muito aí. A gente vai fazer, ó. Como a gente tá aqui, lembra que a gente tá igual essa fileira aqui de baixo, ó. Nós vamos fazer aqui 3 correntes. Quiser até fazer 4 também, se estiver muito justo, né? Faço aqui por cima. Depois repete 3 correntes. E a gente vai preencher a florzinha do outro lado. Sempre espelho, né? Passou da metade aqui, é espelho do que você fez antes. Então, 3 correntes aqui. 3 pontos altos, né? Mais 3 pontos altos aqui. E 3 depois. E os 3 depois aqui. Como eu disse, é espelho da primeira metade. Então, ficou ó, com 6 pontos, certo? Pra cá agora é aquela borda de sempre. Já volto na próxima carreira. Nona fileira do desenho, né? Já fiz aqui a nossa borda, que eu falei pra vocês que seria a última carreira que a gente vai fazer ela chegando pra cá, né? Conforme as contas que eu tinha feito aqui embaixo, vai ficar esses dois intervalos aqui só de borda aqui. Então, já fiz aqui as 3 correntes, mais 3. Agora, nós vamos preencher a florzinha igual a gente fez aqui embaixo, ó. Fazendo essa parte aqui com o desenho, com o intervalo e esse outro aqui. Então, 3 pontos aqui. Mais 3 aqui, sempre o joguinho de 3 em 3. Na florzinha, né? E a borda ali são 7. São 3 e 4. 3 e 3, agora 3 correntes. Pula 1, 2, 3 no quarto. Faz o ponto alto de novo, mais o grupinho de 3. Então, com essa conta fica fácil, né, de ir controlando aí. E aí, só ir seguindo o padrão, né? E olhando o de baixo também, você vai se orientando. As 3 correntes, sempre que termina aqui, 3 correntes. E agora, que vem uma parte que é novidade, né? A gente vai fazer o preparo para eu começar essa florzinha aqui do meio na próxima carreira. Eu ainda não vou começar ela. Então, a gente vai fazer as 3 correntes, o ponto baixo aqui, repete as 3 correntes e o espelho aqui, ó, né? Eu vou preencher a flor do lado de cá. 3 pontos, igual a gente fez ali atrás, ó. 3 pontos. Mais os 3 aqui. Intervalo de 3 correntes. Pula 3 pontos no quarto ponto. Repete os 3, 3, né? Que serão 6 pontos. Depois de sempre tem as 3 correntinhas, depois que termina a flor, né? Lembra que eu falei lá no, quando eu tava mostrando que a gente vai desenhar a borda aqui, né? Com essa correntinha. E aí, continuo desenhando a borda ali. Já volto na próxima carreira, que aí já vai ter a mudança aqui da borda. Voltando na 10ª carreira aqui do nosso desenho. Então, lembram que eu falei que a gente vai abrir aqui essa bordinha, né, do losango até a 9ª carreira. A partir da 10ª a gente vai começar a fechar. Então, a gente já fez a metade do losango aqui, ó. Agora, a gente vai começar a fazer o desenho assim. Então, eu vou começar a entrar com esses buraquinhos aqui pra cá, né? Então, a gente fez um aqui, vou fazer 2 correntes,
pula 2 pontos, no terceiro faz o ponto alto. E aqui eu vou fazer o mesmo grupinho de 7 que eu vinha fazendo aqui, ó. É como se eu espelhasse, é como não, eu vou espelhar essa fileira aqui agora, ó. Então, aqui 4 pontos altos. Depois 3 aqui em cima das correntes. Depois 3 correntes. E aí a gente vai fechar a florzinha aqui, né? Então, emenda aqui com ponto baixo. Puxa mais 3 correntes aqui. Ó, 1, 2, 3, sempre grupinho de 3 dentro da florzinha, né? A gente vai fechar aqui então a florzinha. Depois mais 3 aqui. Três correntes. Ponto baixo. Agora aqui muita atenção, esse centro aqui é importante. A gente vai fazer mais 3 correntes aqui, agora que eu vou preparar para na próxima carreira eu começar a outra florzinha aqui do centro, né, desse losango. Como eu falei, agora a gente vai começar a fazer o losango assim, então a gente vai preparar para fazer essa florzinha na próxima, no centro aí. Nós vamos fechar aqui das laterais, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui é espelho do que a gente fez na primeira metade da carreira. Sempre assim. Então, essa 10ª carreira aqui, ela é um divisor de águas aí, digamos assim, né? A gente terminou uma parte do losango e começa a outra. Ó, mesma coisa que eu fiz de lá, então. 3 correntes. Vou fazer aqui. Agora, vou fazer 3 correntes. E vou fazer ponto alto aqui. Lembra que a gente vai trazer a borda pra cá, né? Então, vou fazer 3 pontos. Depois 4 aqui. Então, essa borda, a partir de agora, vai ser com essa configuração. Terminou os 4 pontos, ó, 2 correntes. E a gente começa já a fazer aqueles intervalinhos até lá na beirada. Estou voltando na carreira 11 do nosso desenho. Então, a gente começa a entrar aqui, ó, com aqueles intervalos e repetir a borda aqui daquela forma, né? Só para frisar aí, eu vou fazer aqui só mais uma vez, tá bom? Que eu acho que já ficou bem explicado. Então, a gente vai fazer os 7 pontos aqui, ó, 4 mais 3 entrando aqui nas correntes. Depois, vou fazer 3 correntes. Une aqui com ponto baixo, mais 3 correntes, 3, sempre o grupinho de 3 em 3, eu vou fechar a florzinha aqui da beirada agora, ó, com os 3 pontos em cima. E como sempre, ó, quando a gente fecha uma, a gente começa a outra aqui do meio. Mais 3 correntes, e eu vou começar a minha florzinha aqui do meio do losango. Daqui a pouco o desenho já vai ficar bem visível. 3 correntes, de cá é o espelho. Eu vou colocar aqui só para não ficar dúvida, mas eu vou fazer junto com vocês. 1, 2, 3. No quarto aqui. A gente vai fazer os 3 pontos, fechando a florzinha do outro lado, né? Que a gente fechou a primeira. Vamos fechar essa aqui. Depois 3 correntes.
E repete aqui a beiradinha, igual a gente fez lá no começo. 1, 2, 3. Aqui. Aqui a gente vai trazendo a borda pra cá, né? Sempre lembrem disso agora, a partir de agora. 3 aqui, mais 4 ali, total de 7. Depois do 7, 2 correntes. E começa a entrar aqui com os intervalos. Bom, nós estamos aqui agora na 12ª carreira, né? Então veja que o desenho aqui já vai se formando, a gente vai fazer o fechamento aqui. Na verdade, a gente já fechou essas duas florzinhas. Então agora a gente vai fazer mais ou menos o que tá aqui, vai ter mais correntinhas. E vamos fazer essa florzinha aqui e já finalizar o losango. Então eu já fiz a borda aqui voltando, né? Conforme eu já mostrei algumas vezes. Nós vamos fazer 3 correntes. Ponto baixo. Mais 3 correntes. Não aperta ela muito, que eu tava apertando muito ali no começo. Também a gente começou a dar uma arqueada aqui. Mais 3 correntes. Essa carreira aqui é a que mais tem corrente. Aí depois aqui a gente já vai começar a florzinha, ó. 3 pontos, o joguinho de 3 em 3. E aqui começa a ser espelho das carreiras de baixo, né? Eu vou deixar tudo detalhado, mas nessa altura que talvez você nem vai precisar tanto olhar o vídeo mais. 3 pontos aqui no meio. E mais 3 aqui. Agora aqui é espelho que a gente fez aqui do outro lado, a gente vai fazer o ponto baixo, 3 correntes. Passa aqui por cima. Mais 3 correntes. E já começa aqui a fazer a borda. Olha, 13ª carreira, né? Então já vim aqui com detalhe, fiz a borda já. Então eu vou fazer aqui 3 correntes. Lembra que a gente fez esse detalhe aqui, ó, na fileira de baixo, né? A gente liga aqui com um ponto baixo, faz 3 correntes novamente. E agora a gente tem essa parte aqui, é só você olhar no losango de baixo, ó. A gente vai vir com essa carreira aqui, ó. Então aqui 3 pontos altos de cá, a gente vai abrir um pouco mais a nossa florzinha ali, né? Que eu tô chamando de florzinha. Com os grupinhos de 3 aqui. 3 pontos de cá. 3 aqui. Separados por 3 correntes. Pula 3, sempre de 3 em 3. Mais 3 pontos aqui e 3 de lá aqui. Então, tá feita essa parte. Agora é só espelhar o que a gente fez aqui. Então, 3 correntes. Conecta aqui nessas correntes aqui de baixo. Mais 3 correntes. E aí, eu já venho aqui pra borda. 14ª carreira, né? Então, enquanto a gente não terminar de fechar essa florzinha, ó, essa lógica aqui da borda não muda, né? Então, a gente vai fazer o conjuntinho aqui com 7, voltando. Na hora que terminar o losango, aí a gente vai recomeçar esse desenho aqui. Ó, só para vocês entenderem e prestando atenção, né? Então, ó, aqui a florzinha, ó, agora a gente vai fazer essa carreira aqui, fechando. Então, tem que vir com a correntinha até aqui. Então, aqui 3 correntes. Coloca aqui o ponto baixo, depois mais 3 correntes, e vou fazer aqui os 3 pontos, o joguinho de 3 aqui. 3 pontos de cá, 3 no meio, e 3 do outro lado. Aqui já começa o espelhamento da carreira. Agora é só espelhar aqui o que a gente já fez ali, né? O que a gente fez de cá. 3 correntes e já faz a borda aqui com 7 pontos. Na 15ª, ó, já tá quase fechando o nosso desenho, né?
Então, eu vim até aqui com o nosso conjunto aqui de 7 pontos da borda. E agora eu vou fazer o topo aqui da florzinha, né? Esses 3 pontos aqui. Então, é bem facinho. Então, a gente vai fazer aqui 3 correntes. Faz o ponto baixo, mais 3 correntes. E os 3 pontos aqui, ó. Pula 3 no quarto ponto. Faz os 3 pontos aqui do topo da nossa florzinha. Estamos quase terminando o desenho. Depois repete as 3 correntes. Conecta aqui com um ponto baixo, mais 3 correntes. E aí o espelhamento, como eu sempre digo, né? Aqui já é a borda. Vou fazer aqui os 7 pontos. E caminhar até lá. E 16ª fileira, estamos fechando nosso desenho. Só mais essa e mais uma e a gente já começa a repetir. Essa, na verdade, é a mais fácil. Só chegar aqui depois da borda, fazer 3 correntes. Conecta aqui. Depois repete mais 3 correntes, conecta aqui do outro lado dos pontos, mais 3 correntes e pronto, ó, só fazer agora a borda novamente. Ó, estou na carreira 17, então até nessa carreira aqui a gente vai caminhar com a borda para dentro, tá? Então essa é a última carreira que a gente vai vir com a borda entrando aqui para dentro. E de todas, essa é a mais fácil, né? Porque ela só tem borda e os detalhezinhos ali. Então, ó, 3 correntes. Faz um ponto baixo aqui nessas correntinhas de baixo. Mais 3 correntes. E acabou. Agora é só repetir a borda do outro lado aqui. E eu já volto com a próxima carreira. E tcharam! Está pronto o nosso losango. Um grande detalhe, né? Olha que legal que ficou. Bom, a partir de agora a gente vai começar a repetir. Eu vou fazer essa primeira aqui, que ela às vezes vai ficar só um pouquinho diferente, porque a gente vai voltar no ponto dessa primeira aqui, ó. Só que essa aqui, como a gente já tem o desenho, né? Eu não tô fazendo em cima da base mais, né? Aqui eu tenho essas correntes, então ela tem uma pequena diferença. Então, a partir de agora, eu começo a voltar a borda pra cá, né? Assim como eu fazia, lembra cá no começo, ó, que a gente ia jogando a borda para cá, né, para a direita. Agora a gente começa a fazer esse movimento. E aí você pode ir se orientando pelas fileiras lá de baixo, né? E copiando aí pra gente fazer outro losango aqui. Os 7 pontos aqui. 1, 2, 3, 4. 3 correntes. Então a gente vem aqui e vai fazer o ponto baixo. Repete as 3 correntes e novamente o ponto baixo aqui, certo? Depois mais 3 correntes e de cá a mesma coisa, a questão da borda, né? A gente vai começar a jogar a borda agora pro lado de lá, como sempre falei, espelhando a carreira, o que a gente já fez pra cá a gente vai fazer pra lá, certo? Então, ó, essa carreira aqui, ó, equivale a essa primeira aqui, ó, que a gente fez. E a partir de agora você vai vir seguindo essa mesma, repetindo aqui para fazer um novo losango, né? Aqui ele pronto, né? A primeira fase aqui do losango pronto, olha que interessante que ficou. E foi muito rápido para fazer. Então a partir de agora a gente vai repetir, né? Fazendo novamente esse losango. Então aqui foram 17 carreiras. Mais essa última aqui que é a 18ª, que a gente já começa aqui voltar a borda, né? Para fazer o novo losango que a gente vai fazer aqui para completar o tapete. Então ele aqui na superfície escura dá pra ver melhor o desenho, né? Ficou muito legal e é muito rápido pra fazer. Então um tapete bem econômico, aí uma sugestão legal. A alternativa, se você quiser acompanhar pelo vídeo, você pode retornar o vídeo na terceira carreira aqui, ó, que é onde a gente começa, né? Fazer o losango. Eu vou estar separando o vídeo aí por capítulos, tá? Então você pode se orientar aí pelos capítulos para ficar mais fácil de acompanhar e fazer, não se perder, né? Bom, algumas dicas aqui e curiosidades. Então, vamos lá recapitulando. Sempre a gente vai trabalhar de 3 em 3 pontos nas florzinhas. Sempre ela vai ser precedida aqui de correntinhas. Então, assim, acabou a borda, primeira coisa é fazer correntinhas. Sempre, isso aqui é uma regra. Terminou a florzinha, em qualquer lugar aqui, em qualquer fileira, terminou a florzinha, também é correntinha. Outra coisa,
Sempre aqui são grupinhos de 3 correntinhas, 3 pontos. Então, aqui, por exemplo, tem 3, 3, 3, 3, 3. Então, assim, sempre vai ser de grupinhos de 3, mesmo que tenha mais pontos aqui. A exceção é essa borda, que aqui são 7 pontos, né? Porque a gente trabalha 4 aqui sob a borda, mais 3 aqui, né? 2 no intervalo, mais 1 aqui. E assim, outra coisa também, quando a borda tá indo para lá, para a direita, a florzinha também vai. Então, ela tá sempre indo, ó. Tá vendo aqui que ela tá indo para lá também? E a mesma coisa quando a borda aqui estiver reduzindo, vindo para cá. Significa que você tá fechando aqui o desenho, ó. E mesmo esse aqui que tá abrindo, ó, ele tá caminhando para cá, né? É só uma curiosidade e observações para facilitar o entendimento do desenho. Mas eu acredito que a hora que você chegar aqui, talvez você não vai precisar nem consultar nem aqui nem o vídeo, pode ser, não sei, ou a partir do próximo, né? Lógico que cada um tem um jeito de lidar com o desenho e trabalhando e contando. E assim, quando a gente erra, né, uma outra coisa que eu ia falar, na próxima carreira você vai descobrir o seu erro, não tem jeito. Aconteceu comigo aqui, eu queria ter gravado, mas na hora não deu. Por exemplo, eu tinha esquecido aqui e feito só um ponto aqui, por exemplo, uma fileira. A hora que eu fui fazer a anterior, eu achei meu erro, é bem fácil, né? Rapidinho você descobre. Restar dúvidas, né? Eu tô aqui na 19ª carreira, a gente vai começar o losango aqui, então essa carreira aqui ela é meio que intermediária, né? A gente já começa a voltar aqui com a borda. Então, na próxima, que será a primeira carreira do próximo losango, ó, a gente vai fazer aqui as 3 correntes, mais 3 aqui, e aqui é onde começa a nossa florzinha, né, do primeiro losango lá embaixo, só para você se orientar. Então, 3 pontos aqui, 3 correntes, ponto baixo, e 3 correntes de novo, já recomeça a borda aqui, partindo para as laterais, né? Aumentando ela no sentido das laterais. Minha orquídea inseparável aqui, me acompanha em vários vídeos, já é a 3ª florada dela. Ao lado do meu tapetinho, mostrar ele em outro ângulo aqui que já tá crescendo. Então, acredito que aqui eu vou fazer mais 4, aliás, mais 2 losangos, um total de 4. Olha só, terminei aqui 3 losangos, né? Se você quiser finalizar, fazer um tapete menor, um retangular, né, menor, padrão para um banheiro, aqui ele já tá com 60 centímetros. Se fechando aqui mais essa carreira, né, de ponto alto e ponto baixo aqui, ele completa com 60 centímetros, é só fazer um bico pro acabamento e pode terminar aqui. Eu pretendo ainda fazer mais um para fazer ele mais comprido. E olha só, gastei muito pouca linha, ó. Ele rende muito, é bem econômico. E olha só, gente, eu terminei aqui mais um losango, ou seja, eu fiz no total de 4, e ele já tá enorme já. Aqui ele já tá com 77, aliás, 75, e se a gente fizer mais a borda lá no topo, vai pra 77. Eu até tava pensando agora aqui, vendo ele em cima da mesa desse jeito, que daria um caminho de mesa bem interessante, né? Ficaria bem legal. Ó, gente, então, depois que a gente faz essa fileira aqui, ó, a última mesmo, né, com essas correntinhas aqui, né, a última vez que a gente vem aqui é que a gente vai fazer a base. Depois que você decidir quantos losangos você quer fazer. Ó, depois que a gente terminou o desenho aqui, ó, ainda tem mais 2 carreiras, né, que a gente veio fechando aqui a borda para fazer esse efeito aqui, porque a borda precisa fechar. Então, agora nessa carreira, a gente vai fazer ponto alto fechadinho, para ficar padrão com o início lá que a gente tinha feito a base. Então, a mesma base que você escolher no começo, precisa repetir ela agora. Claro que você pode escolher fazer uma base diferente também, né? Então, eu vou fazer aqui 2 pontos. Eu vou fazer embaixo aqui mesmo, que facilita bem. Poderia encontrar ali a corrente e fazer nela, mas não dá muita diferença. Então, aqui no ponto alto, eu vou fazer em cima, né, do ponto de base. E aqui nesse espaço vou fazer 2 pontos, que cada corrente aqui é um ponto, né? E a gente vai fazer isso a carreira inteira dessa forma. Gente, eu sempre falo que o crochê é um exercício de observação, né? Então, o que que acontece? Nessa carreira de base aqui de ponto alto fechado, acaba que ela fica mais volumosa do que as correntes, essa quantidade de correntes. Então, se a gente faz aqui sempre 2 pontos aqui nesses intervalos,
eu observei um efeito cortina aqui, que aqui tava abrindo um pouco aqui, né? Então eu acho que é melhor a gente fazer algumas reduções. Eu não sei o que acontece, acho que talvez depende do ponto também, mas acho que é justamente essa proporção, né, entre a corrente e o ponto. Então assim, eu vou fazer umas 4 reduções, 2 de cá e 2 do outro lado. O que seria essa redução? A gente pode fazer redução normal ou simplesmente fazer só um ponto aqui, ó, nesse intervalo, né, de vez em quando, ao invés de fazer 2 pontos. Se fosse fazer a redução, seria algo assim, a gente começa o ponto aqui, deixa ele pela metade, começa outro, deixa ele pela metade e fecha tudo junto aqui. Isso é uma redução, né? Agora acho que já é suficiente. Vou continuar fazendo os pontos aqui, 2 em cada intervalo desse. Aqui nesse ponto, ó, a gente só tem 3 pontos em todo esse intervalo. Vejam que aqui embaixo só tem 3, né? Se a gente observar aqui esse alinhamento, ó, são 3 pontos nesse intervalo aqui. Então, a gente vai dividir os 3 pontos aqui. Eu posso fazer um aqui no meio. Aí você pode dar uma puxadinha nele, mas ele vai corrigindo ali na próxima carreira do acabamento. E depois a gente continua do lado de cá. Aí de cá eu vou fazer a mesma quantidade de reduções que eu fiz lá do outro lado, né? Então aqui eu faço só um ponto. E assim como eu fiz de lá, eu vou fazer uma redução daquele outro jeito aqui, ó. Deixo um ponto pela metade, o outro também, depois eu fecho os 2 pontos juntos. Aí depois observa, né? Se vê que não ficou bom, tem que mudar, né? Chegou aqui no final, ó, a gente vai fazer o ponto baixo, né? Pode fazer uma corrente. Aí a gente pode fazer aqui, ó, no mesmo primeiro ponto aqui, ó, a gente vira, a gente faz o ponto baixo no primeiro ponto aqui. E aí continua aqui, fazendo pontos baixos até o final da carreira. Só lembrando que eu tô fazendo isso, gente, pra ficar igual ao começo, né? Porque eu não posso fazer diferente, a gente tem que fazer igualzinho a gente começou. Chegando aqui no final, ó, tem 2 pontos ainda, não esquece de fazer o ponto baixo. A gente coloca aqui e faz o ponto baixo no último, senão a lateral aqui não fica certinha. Agora a gente vai fazer o bico para esse tapete. Eu já virei ele aqui, né? Eu vou fazer, gente, ponto alto, rodeando ele todo, porque eu quero dar uma aumentada nessa base aqui. Você pode fazer essa base, vejam que eu deixei dois intervalos aqui, né, de cada desenho. Eu poderia ter feito essa base com 6 pontos ao invés de 3, né, que ela ficaria um pouco mais firme aqui, mais grossinha, né, ficaria melhor. Mas, assim, de todo jeito, o efeito é bem parecido, né, só uma escolha, o tamanho aqui fica a mesma coisa. Então, de qualquer forma, eu quero aumentar um pouco a lateral dele e eu vou fazer aqui um bico maior. Então, eu vou fazer ponto alto. Eu fiz 2 correntes, que é o primeiro ponto alto. Vou voltar aqui no mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto, que é pra gente fazer a curva aqui, né? Que esse ponto aqui tá no rumo do ponto baixo. Agora, aqui eu tenho um ponto alto, então eu preciso fazer 2 pontos. A gente pode fazer aqui no intervalo, ou pegando entre ele aqui, entre o ponto, ó. A gente faz um ponto aqui no meio do ponto. A outra alternativa, ao invés de fazer ele aqui, ó, que é um pouco mais difícil de ir encontrando aqui essas correntes e fazendo o ponto, que dá certo também, é fazer o ponto aqui, ó, nesse intervalo, né? Eu vou fazer 2 pontos aqui, ó, buscando esse intervalo aqui do ponto alto. O efeito não muda muita coisa, e aqui fica mais fácil de fazer. Aqui você adota um padrão e segue o trabalho todo, né? Então, sempre aqui 2 pontos. Você vai notar que vai alternar, porque aqui quando ela vai e volta, né? Quando é a corrente, ele tem uma característica, e quando é o ponto, ele fica um pouco diferente. A gente sempre começava com a corrente e terminava com ponto, né? Nas fileiras. Então, vou fazer dessa forma aqui, toda a volta do tapete, tá? Bom, então terminamos, ó, 2 pontos para cada ponto alto e um ponto alto aqui para correntinha. Agora a gente tem que usar a mesma lógica do crochê quadrado. Eu preciso fazer esse canto aqui. Para fazer esse canto, a gente precisa de fazer aumento, fazer corrente, né? Porque senão eu vou arredondar ele. Se você quiser arredondar também, tudo bem.
Então, eu vou fazer aqui um aumento, vou fazer uma corrente ou duas, vou observar aqui se uma, acho que duas melhor, né? Aperto ela e volto e vou fazer mais 2 pontos, porque eu tinha feito 2 ali, né? Pro ponto baixo mais um do aumento. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou continuar aqui fazer um ponto alto para cada ponto de base agora, ó. Para terminar o bico, gente, depois de ter feito essa carreira aqui de ponto alto, né, em volta de todo o tapete, eu vou fazer algo bem simples, tá? Vai ser semelhante ao que eu fiz no vídeo anterior, até eu queria um bico mais simples mesmo, mais fechado aqui, né, porque a gente já tem bastante buraquinho aqui no tapete. Mas como não tem também muita linha para fazer um bico muito extenso, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos. 2 pontos baixos aqui. Isso aqui é porque eu tô no canto, né? 2 correntes. Aí a gente volta e faz 2 pontos baixos novamente aqui. Isso para fazer o cantinho. Aí eu vou caminhar aqui com um ponto baixo por uns 4 ou 5 pontos, a distância que você quiser, entre um detalhe e outro. No meu caso aqui, acho que 4 tá bom. No 5º ponto, a gente vai repetir o detalhe, assim, ó, um ponto baixo, 2 correntes, aí a gente volta e faz o ponto baixo de novo no mesmo lugar. No canto eu tinha feito 2 porque é o canto, né? Aqui a gente continua aqui, ó, volta e faz ponto baixo em todos os pontos de base aqui, né? Não deixa nenhum para trás. E aí define essa quantidade de espaçamento. No caso aqui eu defini 4, ó. 3, 4 sem detalhe. No 5º a gente vai fazer o detalhe. Faz o ponto baixo, 2 correntes, volta e faz o ponto baixo no mesmo lugar. É um acabamento bem simples, né? Então o bico consistiu nessa carreira de baixo ponto alto e mais esse detalhezinho aqui, só mesmo para fazer um acabamento. E aí eu vou fazer isso em volta de todo o tapete. Esse aqui é o efeito, né? Que vai ficando dessa forma. E no final aqui dos lados, seja da lateral ou a hora que tiver de cá também, às vezes precisa fazer alguma adaptação, né? Nesse caso aqui, ó, tá dando 5 pontos. Então vai ser um a mais, não vai impactar muita coisa, porque a diferença é mínima, né? Então aqui vai dar no 6º ponto, só que aí aqui eu tenho canto, né? Então no canto eu vou fazer aqui 2 pontos, igual eu fiz no outro lá. 2 pontos baixos, 2 correntes e mais 2 pontos baixos. Se de repente ali ficar em 3, né, uma distância de 3 também, não tem problema. Ficar só um desses detalhes com uma distância maior ou menor. Aí, se caso for mais, você pode dividir, né, aqui entre os demais, né? De repente deixa menos aqui ou mais nos 2 anteriores para não ficar tão diferente. E esse é o tapete pronto, ele ficou com um tamanho bom, né, de 84 centímetros de comprimento por 42 de largura. Depois me contem nos comentários se vocês já fizeram esse desenho, se já conhecia ou pretende fazer. Compartilhe sua experiência, que tipo de confecção você fez ou pretende fazer com esse desenho. Tapete, outra coisa. E se o vídeo foi útil ou interessante para você, deixa seu like para que ele seja entregue para mais pessoas. Eu vou deixar no final sugestões de outros vídeos do canal. Eles estão todos organizados por playlist. Obrigada e até mais!